Bem, aqui é o professor Eric Alves, sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Eu estou gravando esse vídeo para fazer uma revisão rápida de véspera aí para a prova do MPU. O concurso já se aproxima, já está na hora de fazer aquela revisão final, focando nos pontos mais importantes que têm maiores chances de serem cobrados na prova, tá? Então, neste vídeo aqui eu não vou dar uma aula sobre esses assuntos, eu vou apenas apontar aqueles tópicos que, na minha visão, tem mais chances de cair aí na prova do MPU. Então, você pode depois, se você tiver alguma dúvida sobre algum tema que eu abordar aqui, voltar no seu material, ou mesmo me procurar nas redes sociais, ou deixando um comentário aqui no vídeo para tirar alguma dúvida. Mas esse vídeo aqui, como eu disse, ele vai ser apenas para eu destacar os tópicos que, na minha visão, são mais importantes aí para a prova do MPU, da disciplina de Direito Administrativo. Eu me baseei aqui para preparar esse vídeo no edital de técnico, mas eu vou cobrir também a maior parte do edital de analista, tá? Então, tanto se você for fazer a prova para técnico como para analista, você pode assistir aqui este vídeo e aproveitar a nossa revisão. Beleza, pessoal? Então, antes de começar, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva, clique também no sininho para receber as notificações que eu estou sempre postando aqui, novos conteúdos, atualizações, dicas para vocês aqui no meu canal. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa revisão. Aqui, ó, nossa revisão de véspera, Direito Administrativo para o MPU. Aqui estão minhas redes sociais, beleza? Para quem quiser entrar em contato comigo depois, eu sou o professor Eric Alves, minhas redes aqui como Prof. Eric Alves. E eu também tenho essa lista de transmissão aqui no WhatsApp, pessoal, na qual eu compartilho também novidades, atualizações em primeira mão do direito administrativo e também um curso de direito administrativo em áudio que eu gravo para vocês e disponibilizo gratuitamente aqui na lista de transmissão. Então basta você adicionar este número aqui no seu celular, depois me mande uma mensagem pelo WhatsApp que você vai ser adicionado na lista e vai receber esse conteúdo, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa revisão. Eu vou passando tópico a tópico aqui do edital do MPU. Primeiro tópico, noções de organização administrativa, administração direta e indireta, centralizada e descentralizada. Nesse tópico aqui, o que é importante para vocês levarem para a prova? Primeiro, a diferença entre órgãos e entidades. Isso é básico, né, pessoal? Os órgãos são aquelas unidades de competência sem personalidade jurídica. Já as entidades, elas são aquelas unidades que possuem personalidade jurídica própria. Então, órgão não tem personalidade jurídica, a entidade possui personalidade jurídica. Nas entidades, é importante vocês lembrarem daquela diferença entre entidades políticas e entidades administrativas. As entidades políticas são aquelas que possuem autonomia política, ou seja, capacidade de legislar. Quais são as entidades políticas? A União, os estados, Distrito Federal e os municípios. Já as entidades administrativas, elas não possuem autonomia política, possuem apenas autonomia administrativa, financeira e operacional. Quem são as entidades administrativas? As entidades da administração indireta, né? As autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. É importante saber a diferença entre órgãos e entidades para também depois saber a diferença entre desconcentração e descentralização. Muito importante, isso aqui cai muito na prova, é provável que caia aí na prova do MPU também. A desconcentração é uma técnica administrativa que implica o quê? Na criação de órgãos internos dentro de uma mesma pessoa jurídica. E esses órgãos, que são criados através da desconcentração, eles são organizados em uma estrutura hierárquica, tá? Então, quais são as características principais da desconcentração? Criação de órgãos internos, são unidades, né, de competência despersonalizadas, sem personalidade jurídica própria. Esses órgãos se organizam em uma estrutura hierárquica, então a hierarquia é uma característica da desconcentração. Por outro lado, nós temos a descentralização, que implica na criação de entidades, ou melhor dizendo, na transferência de atribuições
de uma entidade para outra entidade, ok? Então, enquanto na desconcentração nós temos uma única pessoa jurídica, dentro da qual são criados os órgãos, já na descentralização, nós temos mais de uma pessoa jurídica. E aí é importante vocês relembrarem daquelas espécies de descentralização. A primeira delas é a chamada descentralização por serviços, funcional ou técnica, que tem como consequência a criação de entidades da administração indireta, em que há transferência tanto da titularidade como da execução de determinado serviço público, e que é feita por lei. Por outro lado, nós temos a descentralização por outorga ou por delegação, na qual ocorre a transferência da execução de um serviço público para a iniciativa privada. Detalhe, só ocorre a transferência da execução e não da titularidade. Transferência da titularidade é só na outra descentralização, que é a descentralização por serviços, funcional ou técnica. Voltando aqui para a descentralização por outorga ou por delegação, ela é feita por contrato e não por lei. Esse contrato tem que ser precedido de licitação e a transferência para entidades da iniciativa privada. Beleza, pessoal? Detalhe é que não há hierarquia em nenhuma das espécies de descentralização, ok? A hierarquia é uma característica da desconcentração e não da descentralização. Então, cuidado aí com esses conceitos. Ainda dentro desse primeiro tópico, é importante que vocês relembrem as regras para a criação e extinção das entidades da administração indireta. Então nós temos lá aquela regrinha básica de que as entidades com personalidade jurídica de direito público são criadas por lei. A vigência da lei já dá àquela entidade a sua personalidade jurídica, é o que acontece com as autarquias e com as fundações públicas de direito público. Detalhe é que essa lei tem que ser uma lei específica. Pode ser lei ordinária? Pode ser lei ordinária, não precisa ser lei complementar. Já as entidades com personalidade jurídica de direito privado, a lei apenas autoriza a criação. Para que elas efetivamente adquiram a sua personalidade jurídica, é necessário, além da lei que autoriza, é necessário o registro dos atos constitutivos. E essa lei que autoriza a criação das entidades com personalidade jurídica de direito privado, ela também tem que ser uma lei específica e pode ser uma lei ordinária. Lembrando que quais são as entidades com personalidade jurídica de direito privado? As empresas públicas e as sociedades de economia mista, podendo também ser as fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado, beleza? Lembrando que essas regras valem tanto para a criação como para a extinção dessas entidades, beleza? É o princípio lá da simetria entre as formas jurídicas, ok? Outro tópico importante que sempre cai muito aqui nas provas do CESP, dentro desse primeiro tópico, é a natureza das atividades das entidades da administração indireta. Aqui é muito simples. As autarquias e as fundações públicas, elas não podem exercer atividades de natureza econômica, atividades lucrativas. Autarquias e fundações públicas apenas exercem atividades sem fins lucrativos, ok? Se o Estado ele quiser desenvolver uma atividade de natureza econômica com fins lucrativos, ele vai criar, ou melhor, ele vai autorizar a criação ou de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, beleza? Lembrando que essas atividades de natureza econômica com fins lucrativos que levam à criação de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, essas atividades podem ser de duas naturezas. Ou, primeira, prestação de serviços públicos, ou segunda, atividades de natureza econômica em sentido estrito, né? Aquela concorrência direta com a iniciativa privada, beleza? Prosseguindo, controle sobre as empresas estatais, isso aqui cai muito na prova também. O CESP ele vira e mexe, cria lá uma questão dizendo o seguinte: uma sociedade de economia mista, por ter participação de capital privado no seu patrimônio, por atuar sob a égide do regime privado, ela não está sujeita aos controles típicos da administração pública, ela não está sujeita ao controle, por exemplo, do Tribunal de Contas. Isso é
errado, ok? As empresas estatais, ou seja, as empresas públicas e a sociedade de economia mista se sujeitam sim ao controle do Estado, beleza? Especialmente ao controle dos tribunais de contas, que é o que cai muito aí na prova, tá bom? Então cuidado para não esquecer isso. Concurso público, saiu errado aqui no slide, tá? Concurso público para as empresas estatais. Cuidado também para não esquecer isso. O pessoal que trabalha nas empresas estatais são empregados públicos, ok? Sujeitos ao regime seletista. Mas, ainda que essas entidades estejam sujeitas ao regime de direito privado, em algumas situações, inclusive em concorrência direta com a iniciativa privada, esse pessoal tem que ser admitido através de concurso público, tá lá na Constituição Federal, beleza? Então cuidado aí para não esquecer. Lembrando que os empregados públicos, apesar de terem que ser admitidos através de concurso público, eles não possuem estabilidade, tá bom? Eles podem ser sim demitidos. O detalhe é que a demissão desses empregados públicos deve ser motivada, ok? Então é isso. Prosseguindo agora, vamos falar sobre esse próximo tópico aqui do nosso edital, atos administrativos, conceitos, requisitos, atributos, classificação e espécies. Esse assunto é um assunto gigantesco, tá bom? Eu trouxe aqui alguns pontos importantes que, na minha visão, tem mais chances de serem cobrados na prova. Primeiro aqui, em relação aos atributos do ato administrativo. Autoexecutoriedade e imperatividade. São dois dos atributos. Lembrando que ainda temos a presunção de legitimidade e a tipicidade. Mas esses dois aqui, ó, eles caem bastante. E cuidado para vocês não confundirem. A autoexecutoriedade é o atributo que permite que os atos administrativos sejam colocados em execução sem necessidade de autorização judicial. Já a imperatividade é o atributo que permite que os atos administrativos sejam impostos aos administrados sem a necessidade de concordância desses administrados. Então, só cuidado para não confundir. A autoexecutoriedade significa a desnecessidade de autorização de quem? Do Poder Judiciário. Já a imperatividade significa a desnecessidade de autorização de quem? Do administrado. Beleza? Teoria dos motivos determinantes. Antes de passar para esse outro tópico, só lembrar que a autoexecutoriedade e a imperatividade, esses dois atributos não estão presentes em todos os atos administrativos, ok? Ao contrário da presunção de legitimidade e da tipicidade, que são atributos presentes em todos os atos administrativos, a autoexecutoriedade e a imperatividade não estão presentes em todos os atos administrativos. A autoexecutoriedade está presente quando? Quando a lei, assim, determina em situações de emergência, beleza? Já a imperatividade está presente naquelas situações em que a administração precisa se impor perante o administrado, que são situações, obviamente, em que aquele ato administrativo vai contra algum interesse do administrado. Tá? A imperatividade ela não está presente, por outro lado, naqueles chamados atos enunciativos, na emissão de um parecer, na emissão de um atestado, tá? Esse tipo, numa emissão de uma certidão, ou naqueles tipos de atos que são solicitados pelo administrado, por exemplo, a emissão de uma licença, a emissão de um alvará. Esses atos não são dotados de imperatividade. Já voltando agora para a autoexecutoriedade, quais são os atos que não são dotados de autoexecutoriedade? Aqueles atos que atingem o patrimônio financeiro dos administrados. Exemplo clássico, cobrança de multa não paga. Outro exemplo clássico, desapropriação. Beleza? Então cuidado aí com esses detalhes. Outro tópico que tem caído muito nas provas do CESP recentes é a teoria dos motivos determinantes. É aquela teoria que diz que a validade de um ato administrativo ela é condicionada à validade, à legalidade, à legitimidade, à existência, à veracidade dos motivos que foram indicados para a prática daquele ato.
De modo que, se esses motivos se revelarem ilegítimos, falsos, inexistentes, aquele ato também vai ser considerado nulo, tá bom? Então a teoria dos motivos determinantes, ela leva à anulação dos atos administrativos. E essa teoria, ela se aplica inclusive naqueles casos em que a motivação do ato administrativo não é obrigatória. Lembrando, o que é a motivação? Motivação é a exposição dos motivos. Como regra, a administração ela tem que fazer a motivação dos seus atos, ou seja, ela tem que expor os motivos que a levaram a praticar aquele ato. Só que em determinados casos excepcionais, a administração não precisa fazer essa motivação. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, um exemplo clássico de ato que não precisa da motivação. Exoneração de cargos em comissão. A própria Constituição diz que os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração. Então, a autoridade competente para preencher aquele cargo, ela não precisa explicar por que ela está nomeando aquela pessoa para aquele cargo e também não precisa explicar por que ela está exonerando aquela pessoa daquele cargo. Certamente ela tem um motivo que está lá na cabeça dela, ela não precisa expor esse motivo. Porém, se ela fizer a motivação deste ato, ainda que a motivação não seja obrigatória, aquele ato vai ficar sujeito à teoria dos motivos determinantes. De modo que, se aquele motivo que ela indicou para exonerar aquela pessoa do cargo em comissão, se esse motivo se mostrar falso, inexistente, ilegítimo, aquela exoneração vai ser nula. Ela poderá ser invalidada, tanto pela própria administração como pelo poder judiciário. Beleza? Então cuidado, ó, isso aqui tem caído muito, é muito provável que caia uma questão sobre a teoria dos motivos determinantes. Se você ainda tem dúvidas sobre ela, revise aí no seu material. Entrando aqui ó, na classificação e espécies dos atos administrativos, é importante saber a diferença entre atos compostos e atos complexos. É muito simples, né? Os atos compostos são aqueles que se formam pela conjugação de dois atos, né? Um principal e um acessório. Esse ato acessório, ele apenas é um ato de homologação daquela vontade que está lá no ato principal, tá? Então, os atos compostos, nós temos dois atos, um principal e um acessório, e uma única manifestação de vontade, que é a que está lá no ato principal. Já nos atos complexos, nós temos um único ato e mais de uma manifestação de vontade, duas ou mais manifestações de vontade. O exemplo clássico de um ato administrativo complexo é o quê? O ato de aposentadoria dos servidores. Okay? Isso tem caído muito também nas provas do CESP. Então guarda aí. Ato de aposentadoria dos servidores públicos é um ato administrativo complexo. Por quê? Porque este ato, ele depende da manifestação do próprio órgão no qual aquele servidor se aposentou e também depende, para existir, da manifestação do Tribunal de Contas. Registro do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas, conforme está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 71, inciso 3, tá bom? Então, esse ato de aposentadoria, ele somente se torna completo e acabado com a manifestação, com essas duas manifestações, né? Do órgão no qual o servidor se aposentou e também do Tribunal de Contas. Então, nós temos duas manifestações de vontade autônomas, a do órgão e a do Tribunal de Contas, que se juntam para formar um único ato, que é o ato de aposentadoria do servidor. Okay? Recentemente o CESP também ele considerou correto uma questão que dizia que a nomeação ou a escolha de ministros para tribunais superiores também seria um caso de ato administrativo complexo. Tá? Isso é uma questão um pouco polêmica, mas enfim, recentemente o CESP considerou essa classificação como correta. Beleza? Vamos lá. Atos normativos, aqui é importante só para vocês não confundirem, né? Exemplos de atos normativos, nós temos aqui decretos e resoluções. Atos normativos são aqueles que expedem normas, regras, com destinatários externos à administração, e os atos ordinatórios, eles possuem destinatários internos, que a administração emite para ordenar a atuação
dos seus servidores, dos seus órgãos internos, ok? E aí, como exemplos de atos ordinatórios, nós temos as circulares, as portarias e as ordens de serviço. Recentemente caiu uma questão do CESP, por exemplo, afirmando que uma circular seria um ato normativo, e a questão foi considerada errada. Então guardem bem essas diferenças. Outra diferença que cai bastante é entre licença e autorização, que são aqueles atos emitidos no uso do poder de polícia preventivo, não é mesmo? A licença, a diferença aqui, ó, que vocês devem levar para a prova, o quê? Que a licença é um ato vinculado e a autorização é um ato discricionário. Licença, ato vinculado, e autorização é ato discricionário. Cuidado para não esquecer isso. Atos vinculados e discricionários, aqui cai bastante também, mas em relação aos atos discricionários, que vocês devem saber, né, que os atos discricionários são aqueles em que a lei ela dá uma margem de liberdade para a administração ponderar, avaliar a conveniência e a oportunidade da prática daquele ato, só que essa discricionariedade ela jamais é absoluta, ela é sempre limitada pela lei e pelos princípios, ok? De modo que, se o agente público, ao praticar um ato discricionário, ele extrapolar os limites, né, esses limites da lei ou dos princípios, esse ato poderá ser anulado, beleza? E outro detalhe é que a discricionariedade ela reside nos elementos motivo e objeto do ato administrativo. Já os elementos competência, finalidade e forma do ato administrativo são sempre vinculados, beleza? Passando aqui, ó, agora isso aqui está só no edital de analista, tá, pessoal? Essa segunda parte aqui, ó, invalidação, anulação e revogação. Isso aqui cai muito na prova, mas no edital do MPU acabou que veio apenas lá no edital de analista. Mas vou comentar aqui com vocês porque isso é muito importante, certamente vai ter uma questão sobre isso, ó. Anulação e revogação, diferença entre essas duas formas de extinção do ato administrativo. Anulação, razões de legalidade. Anulação produz efeitos ex tunc, ou seja, efeitos retroativos. Anulação pode ser feita tanto pela própria administração como pelo poder judiciário. Já a revogação é um controle de mérito, que incide apenas sobre atos discricionários. Atenção isso aí, tá, pessoal? Revogação incide apenas sobre atos discricionários. Não existe revogação de atos vinculados. Ao contrário, existe anulação tanto de atos vinculados como de atos discricionários. Já a revogação incide apenas sobre atos discricionários, beleza? Revogação, controle de mérito. Revogação somente pode ser feita pela própria administração. O Poder Judiciário não pode revogar atos quando ele exerce o controle judicial. E a revogação, ela produz efeitos ex nunc, ou seja, efeitos não retroativos, beleza? Cuidado para não confundir isso aqui cai demais na prova, beleza? Decadência, né, aquele prazo de 5 anos que a administração tem para anular os seus atos. Aqui o princípio da legalidade, ele cede espaço para o princípio da segurança jurídica, quando esse prazo aqui é ultrapassado, né? Após 5 anos, a administração não pode mais anular aqueles atos ilegais que gerem efeitos benéficos aos seus destinatários, né? Uma ponderação, uma harmonização entre os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Convalidação, cai bastante, apesar de não estar explícito, melhor dizendo, aqui no edital, pode cair aqui também nesse tópico de atos administrativos. Convalidação é o quê? É corrigir aqueles vícios sanáveis dos atos administrativos, aqueles vícios passíveis, passíveis de correção. Quais são os vícios sanáveis? Vício de competência em relação à pessoa e vício de forma, como regra, ok? Quais são as exceções em relação a esses dois vícios? Competência quanto à matéria e competência exclusiva. Aí são vícios insanáveis, não podem ser convalidados. E em relação aos vícios de forma, aqueles vícios de forma, quando a forma é essencial à validade do ato, também não podem ser
convalidados, beleza? A convalidação só pode ser feita pela própria administração, não pode ser feita pelo Poder Judiciário, e a convalidação ela produz efeitos ex tunc, ou seja, efeitos retroativos. Já os vícios nos demais elementos, né, vício de finalidade, vício de motivo, vício de objeto, são sempre insanáveis, ok? São sempre insanáveis, ou seja, não são passíveis de convalidação. Se um ato for praticado, por exemplo, com vício de finalidade, né, com desvio de finalidade, o ato foi praticado com uma finalidade diferente do interesse público, este vício é insanável. Aquele ato ele tem que ser anulado, beleza? Detalhe, pessoal, é que, voltando agora para a convalidação, os atos que possuem vícios sanáveis, né, eles são atos inválidos, ok? Ou seja, eles podem também ser anulados, porque é um vício, é uma ilegalidade naquele ato. Só que a lei ela permite que determinados vícios, aqueles vícios de competência em relação à pessoa e forma que não seja essencial à validade do ato, esses vícios, ao invés de levarem à anulação do ato, podem levar à sua convalidação, tá bom? Então, quando a administração ela se depara com um ato que possui um vício sanável, ela escolhe ou convalida ou anula aquele ato, tá? Ela não pode ficar sem fazer nada, porque aquele ato é um ato inválido, afinal ele possui um vício, beleza? Só que como regra, o que a doutrina nos ensina? Como regra, se o ato possui um vício sanável, a administração deve preferir convalidar o ato ao invés de anular. Ok? Embora ela possa anular, ela deve preferencialmente, alguns autores até dizem obrigatoriamente, ela deve convalidar o ato, ok? Ela deve aproveitar aqueles efeitos que o ato já produziu. Esses autores dizem que a convalidação seria mais condizente aí com o princípio da eficiência, beleza? Vamos lá. Processo administrativo, é um tópico que está previsto aí só no edital de técnico do MPU. Trouxe aqui alguns princípios importantes aí do processo. O princípio da oficialidade é aquele princípio que permite a administração ela impulsionar de ofício aquele processo, ainda que não tenha sido a administração que deu início àquele processo. O processo, uma vez iniciado, ele se rege pelo princípio da oficialidade. A administração ela pode movimentar aquele processo, né? Dar andamento àquele processo de ofício, ou seja, independentemente de um pedido, de um requerimento do interessado ou das partes daquele processo. O princípio da oficialidade também diz que a administração ela pode rever de ofício aí os atos que ela pratica no âmbito desse processo, ok? Ela pode anular os seus atos ilegais ou revogar aqueles atos inoportunos e inconvenientes. O outro princípio importante aqui do processo administrativo é o princípio da verdade material, não é mesmo? No âmbito do processo administrativo, a administração ela deve procurar conhecer, saber qual foi a verdade em relação àquilo que está sendo analisado naquele processo, aquilo que realmente aconteceu. A administração ela não precisa ficar restrita às provas, aos documentos que são juntados aos autos. É diferente lá do processo judicial. Lá no processo judicial, o juiz ele só pode julgar com base naquilo que está no processo, com base naquelas provas que as partes, que os advogados das partes juntaram ao processo. O juiz não pode buscar nenhuma outra informação em outro local fora do processo. Já no processo administrativo, não. A administração ela pode consultar na internet, né, fazer diligências ela própria para poder buscar realmente saber aquilo que aconteceu de fato, né? Buscar conhecer a verdade material sobre aquele processo, beleza? Vamos lá. Pedido de reconsideração e recurso, também assuntos importantes aí no âmbito do processo administrativo. Pedido de reconsideração é quando o interessado no processo ele não concorda com aquela decisão
que foi tomada pela administração no âmbito daquele processo, ok? Ele não concorda tanto em termos de legalidade como em termos de mérito, ok? Aí ele pode recorrer daquela decisão. Só que antes de recorrer, ele entra com um pedido de reconsideração, que é dirigido à própria autoridade que adotou a decisão. E ela pode reconsiderar ou não a sua decisão. Se ela não reconsiderar, ela tem 5 dias, né, para encaminhar esse recurso à autoridade superior. Aí sim seria o chamado recurso hierárquico, beleza? Lembrando que a interposição de recursos independe de pagamento, independe de caução. Efeito suspensivo. Como regra, os recursos não possuem efeito suspensivo nos processos administrativos, ok? Como regra, não há efeito suspensivo nos recursos administrativos. A autoridade competente, ela pode conferir o efeito suspensivo, ok? Ela pode, mas a regra é que não há o efeito suspensivo. Reformatio impedis, ou seja, a decisão que a administração adotar aqui no recurso, ela pode piorar a situação do recorrente? Pode, ok? No recurso, ou seja, melhor dizendo, a decisão que a administração tomar no recurso, ela pode piorar a situação do recorrente, né? Ele entrou com o recurso porque achou que aquela decisão que a administração tinha adotado inicialmente era ruim para ele. Aí ele vai e recorre daquela decisão, a administração, ao analisar aquele recurso, pode adotar uma outra decisão que seja pior ainda para aquele interessado. Isso pode acontecer, sim, no âmbito dos recursos. Defesa por advogado não é obrigatória, ok? O interessado, aqui no âmbito do processo administrativo, ele não precisa se fazer representar por um advogado. Ele pode constituir um advogado para representá-lo no âmbito do processo administrativo, mas essa representação não é obrigatória, ok? Em relação à reformatio impedis, que eu esqueci de dizer, é que ela pode acontecer no recurso, mas a reformatio impedis ela não pode acontecer na revisão do processo administrativo, ok? A revisão é quando o processo já está encerrado, inclusive com os recursos decididos, só que aparecem fatos novos, né? Fatos supervenientes que não eram conhecidos à época do trâmite daquele processo. Aí, quando esses fatos novos surgem, pode ser feita a revisão daquele processo. O processo é reaberto. Aí, no âmbito da revisão, não pode acontecer a reformatio impedis, ok? Ou seja, a revisão não pode piorar a situação do interessado, ok? Não pode ser adotada na revisão uma decisão mais grave, não pode agravar a situação do interessado, beleza? Vamos lá, prosseguindo. Agentes públicos agora. Que espécies e classificação. É importante a gente lembrar aqui dos chamados agentes de fato, que são aqueles agentes que possuem algum vício na sua investidura com o poder público. Os atos praticados pelos agentes de fato são considerados válidos e eficazes perante terceiros de boa fé. Beleza? Cargo, emprego e função. É importante também saber a diferença entre cargo, emprego e função. O cargo existe lá naquelas entidades de direito público. Os cargos são ocupados por servidores públicos, ok? E os ocupantes dos cargos, eles são submetidos ao regime estatutário. Já o emprego público, ele está presente nas entidades de direito privado, por exemplo, nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Eles são ocupados por empregados públicos submetidos ao regime seletista, regime da CLT. Detalhe aqui, pessoal, é que cargos efetivos e empregos públicos só podem ser preenchidos através de concurso público, ok? Lembrando que cargo, além dos cargos efetivos, também existem os cargos em comissão, que são aqueles cargos destinados para funções, ou melhor, atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Os cargos em comissão não precisam ser preenchidos por concurso público. Além dos cargos em emprego, nós temos também as funções, que são aquelas atribuições de natureza pública que são acometidas a pessoas que não necessariamente ocupam um cargo ou um emprego. Aí tem aquela regrinha, né? Todo cargo em emprego público possui uma função, uma atribuição de natureza pública, ok?
ok? Quando você ocupar aí o cargo de técnico ou de analista do Ministério Público, você vai ter uma função de natureza pública a desempenhar. Ok? Só que, ou seja, a todo cargo ou emprego público corresponde uma função de natureza pública. Só que existem funções de natureza pública que são exercidas por pessoas que não necessariamente ocupam um cargo ou função. Exemplo clássico, os agentes temporários. Por exemplo, aí os recenseadores do IBGE, eles exercem uma função de natureza pública, mas não ocupam um cargo e nem um emprego público. Os professores substitutos também nas universidades exercem uma função de natureza pública, mas não ocupam um cargo ou uma função pública, beleza? Outra função também que é prevista na Constituição Federal são as funções de confiança, que são funções também, assim como os cargos em comissão, são funções de direção, chefia e assessoramento. A diferença é que as funções públicas somente podem ser exercidas por servidores ocupantes de cargos efetivos. Já os cargos em comissão não. Qualquer pessoa, ainda que não seja um servidor público, pode ser nomeado para exercer um cargo em comissão, beleza? Poderes administrativos, outro tópico aí do edital. Primeiro poder aqui importante, que vocês devem relembrar, poder disciplinar. É o que permite à administração pública aplicar sanções. A quem? Primeiro, a servidores públicos e segundo, a particulares que possuem algum vínculo com a administração. Por exemplo, particulares que assinaram um contrato com a administração. Beleza? Cuidado, né? Que o poder disciplinar somente fundamenta a aplicação de sanções a particulares que possuem vínculo com o poder público. Mas a administração também aplica sanções a particulares que não possuem vínculo com o poder público. Por exemplo, quando você toma aí uma multa de trânsito, o Estado, a administração, te aplica uma sanção e você não tem nenhum vínculo, nenhum contrato, você não é um servidor, um empregado público, você não tem nenhum vínculo com a administração, mas mesmo assim a administração te aplicou uma sanção. Essa sanção, que é aplicada a particulares que não possuem vínculo com a administração, ela é aplicada com base no poder de polícia e não no poder disciplinar. Cuidado com esse detalhe. Poder regulamentar, que, assim, classicamente ou com base na doutrina majoritária, é aquele poder que fundamenta a edição de decretos pelo chefe do poder executivo. E aí há aquela diferenciação entre o poder regulamentar e o poder normativo. O poder normativo seria um gênero que abarcaria essa espécie de poder regulamentar. O poder normativo é o que permite à administração pública como um todo editar atos de natureza normativa. E aí, dentre as espécies de poder normativo, nós teríamos lá um subconjunto que seria o poder regulamentar, que é específico do chefe do poder executivo. Esse é o entendimento clássico. Só que o CESP, ultimamente, ele tem considerado aí, em várias provas que poder regulamentar é sinônimo de poder normativo. Tá bom? Então cuidado aí na prova, se isso cair na prova aí do MPU, procure analisar a questão com cuidado para ver se o CESP está adotando um entendimento clássico de que o poder regulamentar é privativo do chefe do poder executivo ou não, se ele está adotando esse entendimento de que poder regulamentar é sinônimo de poder normativo. Poder de polícia, já comentei sobre ele, né? Aquele que permite a administração condicionar, restringir atividades privadas em prol do interesse público. Eu destaquei aqui, ó, as entidades administrativas de direito privado. E aí, elas podem ou não exercer o poder de polícia? Entidades administrativas, lembrando, são entidades da administração indireta, né? Entidades da administração indireta com personalidade jurídica de direito privado, mais especificamente as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Elas podem exercer poder de polícia, tem um entendimento da jurisprudência, isso é mais aí até para a prova de analista, que diz que empresas públicas, sociedade de economia mista, podem exercer poder de polícia, mas de uma maneira mais limitada, ok? Eles apenas podem exercer lá as fases de consentimento e de fiscalização, mas não poderiam exercer as fases de legislação, ou seja, a ordem de polícia, e nem a fase de sanção. Beleza? Então cuidado aí com esse detalhe, esse entendimento da jurisprudência.
Importante também diferenciar ou lembrar as diferenças entre polícia administrativa e polícia judiciária. É só lembrar que a polícia judiciária é aquela polícia que investiga crimes, né, que prepara a atuação do poder judiciário. Quando um crime é cometido, a polícia vai lá, faz toda a investigação para preparar o inquérito que vai ser encaminhado depois para o Ministério Público. O Ministério Público depois entra com a ação judicial. Isso quem faz é a polícia judiciária, né, que tem essa função de preparar a atuação da função jurisdicional. Já a polícia a polícia judiciária ela é exercida apenas por entidades especializadas, né? Pelas polícias, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Já a polícia administrativa não, ela é exercida pela administração pública no geral. Vários órgãos da administração pública podem exercer a polícia administrativa, né? Órgãos de vigilância sanitária, IBAMA, inclusive as próprias corporações policiais podem exercer a polícia administrativa. Desvio de poder e excesso de poder. Isso aqui cai bastante também aí na prova, né? A diferença, desvio de poder, excesso de poder. Tá aqui nesse tópico, ó, uso e abuso de poder. Desvio de poder é o quê? É desvio de finalidade, né? Atuar com outra finalidade que não seja o interesse público, satisfazer o interesse público. Já excesso de poder pode ocorrer de duas formas. Primeiro, um vício de competência, quando o agente público ele atua fora dos limites da sua competência, e a segunda forma seria quando o agente público ele atua com desproporcionalidade, né, ou sem observar o princípio da razoabilidade. Isso tudo é excesso de poder. Cuidado para não confundir essas duas modalidades. A banca vira e mexe, ela coloca lá uma questão, né, que ela coloca uma situação, por exemplo, em que um agente está atuando de maneira contrária ao interesse público e diz que isso é excesso de poder. Não, na verdade seria desvio de poder. Então cuidado para não confundir essas duas espécies aí, beleza? Pessoal, antes de passar aqui para os demais tópicos, eu vou encerrar esse vídeo aqui, até para ele não ficar muito longo. Depois eu vou gravar um segundo vídeo, vou postar aqui no canal também, para deixar aí a continuação aqui da nossa revisão. Beleza, pessoal? Então fiquem de olho aqui no canal, que vai ter a continuação desse vídeo aqui da nossa revisão final para a prova do MPU. Um grande abraço e obrigado aí pela audiência.